galera, eu sou Glauber Abreu, eu estou como presidente da Rede Coworking Ceará e venho aqui pedir para vocês para fazer a inscrição no nosso canal aqui no YouTube, curta e compartilhe os nossos vídeos e marca o sininho aí para que vocês recebam as notificações de todos os nossos próximos vídeos, tá ok? Aproveitem bastante o conteúdo e até a próxima. Maravilha, então vamos nós, né? Bom, Regina e Cláudia, né? Primeiro de tudo, eu quero dizer que eu estou super feliz de ter sido escolhida para mediar justamente esse painel, porque falar de economia criativa e economia colaborativa e estar junto com vocês, né? Primeiro, assim, economia criativa e colaborativa. Eu sou, antes de ser uma gestora de coworking, eu sou arquiteta de formação. E, por paixão, eu sou cineclubista. Então, a gente está falando aqui de áreas da economia criativa, né? Então, assim, são paixões que a gente carrega, né? Então, assim, estou me sentindo aqui em casa, né? Estou em casa porque estou aqui no nosso coworking, né? Mas estou em casa porque estou com vocês que defendem e que trazem essa área no dia a dia de vocês, né? Da economia criativa e colaborativa. Pois é, vamos lá. A pergunta é o seguinte, o nosso segmento, né, que é de coworking, ele abriga outras atividades, né, ele faz parte e abriga outras atividades da economia criativa, né? Ele, segundo o Censo Coworking Brasil, ele estava crescendo numa média nos últimos 4 anos de 60%, né? Teve anos que ele cresceu mais de 100%, mas nesses últimos 4 anos foi nessa média. Na visão de vocês, como é que nós devemos enfrentar esses desafios que envolvem a economia colaborativa, nesse cenário em que a própria ação de compartilhar, que é algo intrínseco dos nossos negócios, acabou virando uma incerteza nesse cenário pós-Covid? Quem começa? Vocês podem decidir. Pode começar, não tem problema. Bom, então vamos lá. Eu queria provocar aqui vocês duas para algumas reflexões, né? E aí eu vou começar com essa história do novo normal, né? Na minha leitura, muitos setores da economia criativa, grande parte deles, não tem a menor vontade de voltar ao que era. Exatamente. Sim. Porque a precariedade sempre esteve presente. Então, assim, eu tenho feito um discurso contra a ideia do novo normal, no sentido de dizer que o que nós queremos é exatamente que seja diferente do que era, e não que a gente volte ao que era. Porque não é porque a Covid chegou que nós vamos, assim, esquecer a nossa memória recente da fragilidade desses setores que têm potencial econômico, que todo mundo reconhece, mas que, na verdade, não têm o necessário apoio de políticas públicas e, portanto, eles não dispõem de um ecossistema favorável para crescerem, né? Desde a etapa da criação do produto, seja ele um bem, seja ele um serviço, até a dinâmica econômica do consumo, que está lá adiante, né, em relação aos mercados. Eu queria começar dizendo o seguinte, que em todas as pesquisas que eu venho elaborando, algumas, inclusive, com apoio do Sebrae Nacional, na tentativa de diagnosticar exatamente esses sistemas produtivos e essas redes, e para ver se realmente essa colaboração existe, de fato, demonstrada, me parece que ela ainda é muito frágil. Então, eu queria começar nesse debate sobre negócios colaborativos, partindo dos setores da economia criativa, colocando para provocar aqui o nosso debate, não é? Que nós fizemos alguns diagnósticos em algumas cidades brasileiras, não especialmente nas nossas, Fortaleza nem João Pessoa, mas fizemos uma pesquisa em Salvador, no Rio, em Brasília, tentando diagnosticar 6 setores criativos considerados importantes para cada cidade. E uma das questões que se coloca na dimensão redes, para realmente compreender como é que esses setores trabalham, o que nós observamos é que, por exemplo, quando os setores, os negócios criativos se relacionam nas redes sociais, fazem muito mais isso para divulgar os seus trabalhos, os seus projetos, do que realmente para fazer um produto coletivo, para realmente produzir coletivamente. Ou seja, não há ainda um trabalho sistemático, não é, desses setores criativos no sentido de avançar
para uma produção verdadeiramente coletiva. Então, as redes são usadas, digamos assim, as redes sociais, de uma forma conservadora, não é? Mas nós ainda não temos uma visão, por exemplo, do que é um produto de natureza digital. Muitos setores não conseguem ainda pensar isso. E como é que eu posso criar digitalmente e coletivamente e de uma forma, inclusive, colaborativa, um produto que seja colaborativo. Então, até a ideia da rede, de que todos estão em rede, é uma falsa ideia. Não estavam antes e não estarão depois. A Covid só nos coloca diante, talvez, de uma clareza disso. Por isso ela é importante. Não que nós vamos acordar amanhã com essas questões resolvidas, porque o Brasil é um país que não tem políticas públicas nem para pequenos, de uma forma geral. Tanto é que os pequenos estão aí numa situação deplorável, muitos já morreram. É uma situação dramática o que acontece com o pequeno empreendimento brasileiro nesse momento. Sem recursos, desamparado, sem uma política do governo federal. Né? E, do outro lado, em termos de setores criativos, esses setores, por exemplo, não se sentem representados pelas entidades representativas. É outro dado que eu queria provocar vocês. A pesquisa demonstra que as pessoas, na verdade, não conseguem recorrer às entidades representativas, que, para elas, pouco contribuem para o negócio de cada uma delas. Então, nem estão em rede os setores, nem colaboram na construção de produtos da forma como a gente gostaria que fossem, e, ao mesmo tempo, se sentem desamparadas no sentido institucional, seja das instituições representativas, seja dos governos. Eu queria começar por aí, a nossa conversa. Certo, perfeito. Eu posso falar? Vamos lá, Regina. Então, essa crise realmente ela mexeu com todos nós, e não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Afetou a nossa saúde mundial, né? Mas também a nossa economia global. E a incerteza chegou para todos nós. Quando a gente se viu tendo que ficar dentro de casa, tendo que não poder sair para fazer absolutamente nada, e os negócios sem ter a quem vender, isso me deu assim uma preocupação tão grande, sabe? E eu pensava nos pequenos negócios realmente. Isso eu já estava em home office. Eu não sei se vocês sabem que a gente realizou a primeira feira 100% digital do Brasil, que foi uma feira internacional de negócios criativos e colaborativos, que em 2019 foi maravilhosa, de forma presencial, e que ainda sem orçamento, sem nada, veio aquele pensar, eu vou dizer fora da caixa, mas é assim, é a gente sair da economia tradicional e mergulhar na economia colaborativa, criativa, e fazer buscar o propósito que a gente quer chegar. Então, isso foi um primeiro insight bacana que eu tive e que deu certo. Deu tão certo que no segundo semestre o Sebrae Bahia vai fazer outra FINC digital. E a proposta era essa. Da mesma forma que nós do Sebrae já estávamos nos preparando para a transformação digital, mas no presencial a gente sempre deixava o digital para depois. E foi com a feira que eu conseguia fazer várias análises, tipo, puxa vida, hoje, numa feira digital, eu consigo reunir todos os expositores numa plataforma Zoom, converso com eles, tiro todas as dúvidas, faço capacitação para eles migrarem para o digital, claro, com o apoio de Lala Dezelinde e outros profissionais expertos no assunto, né? E tudo aconteceu dentro do previsto, até trazendo números maiores do que o que a gente imaginava no mundo tradicional, na economia tradicional, que foram os acessos em 672 cidades, de 35 países. Então, isso nem, se fosse para pensar antes, eu nem pensei. Eu sabia que era um mundo sem fronteiras, mas não sabia que tão rápido, em 7 dias, a gente ia evoluir nesse sentido. Então, eu vejo assim, sabe, Cláudia, Aida, se a gente não pensar também
usando a tecnologia como um meio, a gente vai ficar muito tempo ainda no presencial. Mas esses 90 dias que nós já estamos em casa, home office, tendo que ver alternativas mais inovadoras, que possam se adequar a um cenário econômico atual, isso a gente está aprendendo pela dor, certo? Porque se tudo voltar ao normal de antes, eu não acho que a gente vai voltar como era antes, isso não cabe na minha cabeça, exatamente por esse exercício que a gente está fazendo diariamente, de se comunicar, de saber que em rede a gente produz mais rápido, que o individual que não estiver na internet, ele não sobreviverá, o negócio pequenininho, qualquer um, né, que ficar isolado. Por isso que eu também já estou com a Feira de Turismo Rural do Brasil, que vai ser a primeira feira Rural Tour digital, porque eu sei que os pequenos negócios, até muito bacanas do meio rural, a última coisa que eles devem estar pensando é em internet. E agora eles têm que priorizar a internet. E eles só vão conseguir enxergar isso quando eles estiverem na feira tendo que fazer negócio e a internet está ruim. Eu já vou deixá-los todos avisados, tá? Que eles têm que melhorar a internet. Mas a vivência, a experiência é o que vai fazer valer nesse momento do pós-Covid. Bom, eu não sei se a gente já vai continuar falando ou vai ficar perguntas mesmo. Eu queria até interagir com a tua fala, Claro. que eu acho muito, muito interessante, muito boa, para lembrar, por exemplo, que essa pesquisa que eu realizei para o Sebrae Nacional, ela aconteceu antes da pandemia. Mas é interessante como os criativos, os empreendedores, os pequenos, já tinham a seguinte demanda: nós precisamos de capacitação voltada para a constituição de redes e de práticas colaborativas, eles já apontavam. Precisamos de capacitação para desenhar modelos de negócios sustentáveis. Precisamos construir e fortalecer espaços de coworking. Bacana. Para o acesso exatamente e também com o domínio de novas tecnologias que possam ser incorporadas a novos modelos de negócio. Então, eles entendiam já que eles estavam atrasados em relação a esse mundo onde a tecnologia, na verdade, transforma o negócio, né? Então, não há mais lugar para gambiarra digital. A verdade é que agora nós vamos ter que enfrentar isso de frente. E o Sebrae tem um papel fundamental nesse trabalho. Ô, Cláudia, e ainda tem outro. Esses que falaram isso, eles já estão conscientes. E tem aqueles que são da economia criativa, a exemplo, os da música, do teatro e os demais segmentos, o artesanato, que ainda nem acordaram que são da economia criativa. Eles é uma imersão na economia tradicional e eles não conseguem enxergar, por falta até de conhecimento mesmo, e de colocar em prática, sabe? Ver os pilares da economia criativa, saber que ele tem os recursos abundantes. Isso quando a gente internaliza na cabeça da gente, os nossos neurônios começam a funcionar positivamente. É colocar a criatividade, uma boa ideia antes do capital, é saber que tem outras formas de buscar esse capital, não necessariamente ele tendo que desembolsar no primeiro momento, exatamente com negócios em redes, projetos em redes, sabe? Isso. Então, essa vivência, é possível que isso seja o normal pós-Covid para mim. É isso que eu espero, que eles tenham essa postura, essa atitude. Então não será o normal, será um novo. Eu acho que nós não podemos falar do passado. Eu acho que novo maravilhoso. Eu até diria que o que estava antes era ruim. Eu acho que nós não podemos nos repetir que nós queremos aquilo. O problema sabe? é que o anterior não era normal. Não, a gente não era se acostumou normal. com algo que não era normal. Não era bom. Aida, você agora tocou no ponto, era anormal. Na verdade, vamos dizer as coisas como elas são. Eu acho que o importante desse nosso encontro é que a gente possa definir com clareza do que o fato novo é uma pandemia que mostra as coisas anormais como elas eram. A ausência de políticas públicas para os setores da economia criativa. A ausência de políticas públicas para a ciência e a tecnologia, tão essenciais para os negócios.
a ausência de políticas públicas para o modelo de desenvolvimento de inclusão, e não para o modelo de desenvolvimento tradicional, onde só os grandes grupos ganham nos processos de globalização, do capitalismo que nós conhecemos, que é global e que, portanto, ele é construído por grandes grupos transnacionais, e, na verdade, ele está todo o tempo matando e ameaçando a nossa diversidade, né, essa criatividade das nossas gentes, e, ao mesmo tempo, o governo cria uma secretaria num certo momento, e eu tive essa honra de estar à frente dela, né, em 2011, 12, 13, e eu rapidamente fui entendendo que tudo aquilo ia ser desmantelado, que nós não teríamos uma continuidade daquela política. E é por isso que aí você tem razão quando você diz assim, as pessoas nem sabem que trabalham com economia criativa, porque a tarefa da política pública seria pedagógica. Eu teria mesmo que ter, e isso leva tempo, que você possa realmente dialogar com cada setor, explicando para cada setor, primeiro, as características do seu diagnóstico, fazendo mesmo esse diagnóstico primeiro que tem que ser feito, porque cada setor tem diagnósticos totalmente diferentes, não é? E necessidades diferentes, uns já têm a relação com a tecnologia, outros, como você estava dizendo, não têm, não é? Nem imaginam ter, estão fora de qualquer rede, estão sozinhos, não é? Estão perdidos, não tem uma inclusão digital, e o esforço para passar para tudo isso vai ser muito duro, já está sendo muito duro, e a preço de muita quebradeira, de muita mortalidade empresarial dos pequenos. Esse é o dado. Quer dizer, se essas questões, a gente tem que brigar para que as políticas públicas voltem no plano federal, né, para que nós possamos apostar nessa perspectiva dos pequenos negócios, né? Não podemos abrir mão. O Brasil é um país de pequenos negócios. O Sebrae representa isso, é da missão do Sebrae. Então, mais de 90% são micro e pequenas empresas, né? E a gente dizia na Secretaria da Economia Criativa que existem os nanonegócios, né? Que é aquele que é menor do que o micro. E aí você tem aquela ideia exatamente que ela pode crescer, né? E, por exemplo, esses criativos antes da Covid falavam muito que queriam no Sebrae plataformas eletrônicas. Para quê? Para que eles pudessem promover também os seus negócios. Aí você vê a experiência do Sebrae criando uma primeira feira totalmente digital, bem sucedida, isso é um case, os outros estados farão. Nesse aspecto, o que a gente vai ver é o novo. Não é uma volta. Eu espero que o novo é que ganhe espaço. Eu não sei quantos estão nos escutando, mas seria ótimo que todo mundo já saísse bem estruturado com relação à economia criativa, que a gente está falando também da economia do compartilhamento, que é a economia compartilhada ou em rede, que hoje todas as plataformas que nós usamos faz parte desse conceito, né, de economia colaborativa. Sim. E a gente também, ela também está sofrendo muito com a crise de saúde, né, que nós estamos passando, a pandemia. Mas eu queria deixar assim que a economia colaborativa ela não é somente alugar, emprestar, ela também envolve outros produtos e serviços. A exemplo dos coworking, né? Que coisa bacana a gente falar de compartilhamento numa infraestrutura que atende pessoas que muitas vezes são do mesmo segmento, vamos dizer, de tecnologia, ou de moda, ou do que for, e estão ali, cada um no seu espaço, mas também estão partilhando experiências, informações, conhecimentos, né? Eu acho que os coworkers são muito importantes, principalmente agora, no período de pandemia, que às vezes a gente está em casa, mas tem criança. Quantas e quantas lives eu assisti, as crianças tendo que a mãe dar assistência ou o pai, porque estavam lá todos no mesmo espaço, às vezes é um apartamento pequeno, né? E para a gente trabalhar com mais foco, é importante a gente ter uns espaços diferenciados que nos dê esse ambiente confortável de criar, de inovar. É verdade. Eu acho que o coworking ele volta com muito mais força. Ele vai ser um dos segmentos que vai se adaptar mais rapidamente
ao pós-pandemia, né? Sim. E outra coisa, a gente às vezes fala da necessidade da empresa entrar na transformação digital. Mas quem vai fazer a empresa entrar na transformação digital é o cliente. É o cliente que vai dizer o que é que quer. Porque aqui em casa, a gente dificilmente saiu para fazer uma feira, para ir para a farmácia, para pedir carne, tudo foi por aplicativo, comer a pizza. Então, isso é acesso, como a gente já sabe, né? E esse acesso, ele vai dando aquela comodidade às pessoas. E se a gente ampliar esse benefício, a gente vai ver que a natureza agradece, porque é menos poluição, sabe? É menos assalto, menos roubo e outras coisas mais ruins que quando a gente não está em casa, né? No conforto da casa, na segurança da casa da gente, a gente também passa. Então, e é tempo, gente, tempo. Eu li um livro do Futuro dos Eventos, o que mais falava era o tempo, porque a transformação digital vai nos proporcionar muito tempo. Imagina se eu tivesse que me deslocar para Fortaleza e outros que estão nesse evento de vocês no presencial. Era um dia para ir, era um dia para voltar, sabe? Coloca no papel as despesas. Eu queria falar uma coisa também a respeito disso que você está falando. Esse evento, a gente estava planejando ele Norte e Nordeste. Aí veio a pandemia. Então, não, vamos adaptar o evento para fazer um evento online. Então, a gente pode fazer o evento nacional. Aí a gente teve a intervenção de um parceiro e agora o evento é latino-americano. Então, assim, rápido, ele, por ser online, ele ganhou uma dimensão continental. Genial, olha aí. É isso mesmo. Todos os dias eu tenho estado em mesas onde eu estou debatendo com gente ao mesmo tempo em todos os continentes. Semana passada eu estava num evento chamado Future Now, eu estava numa mesa com um alemão, um cabo-verdiano, um inglês, e assim isso está se dando. Nós vamos fazer agora um grande seminário em torno do Celso Furtado, nosso querido paraibano de Pombal, Celso Furtado, que é uma espécie de grande pai para mim da ideia da criatividade como a base nuclear do desenvolvimento, e Celso fala disso muito bem no seu livro Criatividade e Dependência na Civilização Industrial. A gente deve muito a esse paraibano maravilhoso. E o fato de exatamente ser um seminário virtual talvez nos faça ter no dia 12 e 13 de agosto o Ailton Krenak, lá no Rio Doce, o Gilberto Gil, que vai falar lá do Rio de Janeiro, o Boaventura de Souza Santos, que vai falar de Coimbra, e assim nós vamos. Quer dizer, isso nos aproxima e nos faz trocar. Esse é o grande estímulo. Eu acho que, nesse momento, nós estamos sendo estimulados, né? E as tecnologias elas podem ser extremamente favoráveis, mas, na verdade, o que nós não podemos perder é o sentido do conteúdo, né? Do conteúdo do produto, né? Do software, né? Do valor agregado daquilo que a gente, com o qual a gente trabalha. Eu acho que a tecnologia ela é meio, né? Isso que a gente já falou, ela não é fim. É preciso entender isso. E esse espírito da produção coletiva, da produção colaborativa, da criação de produtos, de bens e de serviços de forma colaborativa, isso são práticas que eu concordo inteiramente que elas vão se potencializar ao longo da Covid, que provavelmente será longa, teremos 2 anos de idas e vindas, de ondas, onde nós vamos ter que voltar para casa e sair de casa, e isso não será fácil, e é um tempo que nós precisamos utilizar exatamente para resolver todas essas questões que, digamos assim, elas estavam nos chamando e a gente não estava agindo para elas. A gente não estava prestando bastante atenção. A gente estava postergando, né? Eu acho que a gente estava postergando, procrastinando, tornando invisíveis, e agora a Covid nos dá a visibilidade e a urgência de nós pensarmos também digitalmente. Não é pegar um produto físico e digitalizá-lo, é já pensá-lo digital. Isso é uma mudança total, não é, do padrão também daquilo que pode ser produzido, não é, em termos de economia criativa. O ethos comunitário está voltando. Acho que nós... muita gente, muitos sociólogos têm dito isso, né? Eu concordo inteiramente com essa visão de que é como se nós estivéssemos vivendo o final do século XX ainda. O século XX não acabou, né? Nós criamos modelos de desenvolvimento insustentáveis, modelos de desenvolvimento
totalmente competitivos. E a palavra competitividade sempre apareceu em toda a lógica da gestão. Agora a gente está falando de uma outra coisa, de colaboração. A gente sai da visão do indivíduo muito devagar, porque isso não se faz de um dia para o outro, para uma visão comunitária, para um novo ethos. Aí sai do consumo para outra... eu acho que aí o século XXI vai começar. Eu acho que talvez nós tenhamos agora... O século XXI não começou no dia 31 de dezembro à meia-noite. Ele começa quando há um fenômeno, digamos, que simboliza a decadência de valores. Acho que há valores sociais, econômicos, ambientais, de desenvolvimento, que estão todos com os burros na água. Agora vem aí esse movimento, que é um movimento, digamos assim, de ressignificação do desenvolvimento. Acho que nós estamos precisando fazer isso. Para isso, para falarmos em Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável, eu ando muito envolvida com isso, porque fui chamada aí pela Unesco para trabalhar em oficinas para definir os indicadores temáticos e avançar no ano que vem em pilotos pelo mundo. Lamentavelmente, o Brasil não está nessa lista, o Brasil perdeu esse lugar. Nós não seremos aí pilotos nesse primeiro momento da implantação dos indicadores de cultura da Agenda 2030. Onde está toda essa discussão da economia criativa, a relação com o turismo sustentável? Porque, na verdade, se a gente parar para pensar como essas áreas estavam se colocando, em termos industriais, né? Esse hiperconsumo, essa indústria do turismo totalmente dilapidadora dos biomas, totalmente exploradora das populações locais, totalmente dissociada do movimento econômico do compra da gente. Tudo isso nós Cláudia, deixamos você passar. estava falando e eu estava exatamente me lembrando do turismo. Porque o turismo ainda é uma caixinha que ninguém ainda toca, sabe? E eu percebo, eu sinto que o pessoal do turismo tem pouco conhecimento das novas economias, porque se eles estivessem se apropriando da economia criativa colaborativa, eles não estavam tão ruins como estão agora. Eu percebi, por exemplo, quando eu fiz a FINC, que eu assisti todas as lives de cinema, de literatura, de moda, e eu fiquei me questionando, mas por que é que turismo não conversa com cinema não conversa com turismo, sabe? Porque essas vão ser as conexões desse mundo tão bacana que eu estou esperando, tirando a crise de pandemia, né? E que está todo mundo saindo praticamente do zero. Ou seja, o que for mais rápido, que se adequar mais, ele vai ser um vencedor, vai sair na frente, né? Para a Unesco, essa relação é clara e conexa. Não se fala mais de turismo que não seja um turismo que esteja ligado a essa lógica, não é, da cultura, do patrimônio cultural, da experiência, o chamado turismo criativo, o turismo de proximidade. O turismo vai ter que se reinventar. E, realmente, você tem toda a razão. Como essas áreas dialogam um pouco e como elas poderiam dialogar muito mais em favor de um novo projeto de desenvolvimento local. Eu acredito que é uma novidade pós-Covid. Eu percebi que a gente trabalhou o Brejo Paraibano muito bem com o conceito de economia da experiência, economia criativa e produção associada ao turismo. A crise chegou lá, eles tiveram um momento de fechar, mas eles buscaram sempre a experiência para transformar aquele restaurante num delivery, sabe? E outras ações que a gente vê que não é financeiramente o que eles esperavam, até porque as pessoas também, a economia também tem menos recurso hoje, né, circulando, mas eles não ficaram numa situação muito ruim. E outra, eles são muito conectados, eles trabalham em rede, sabe? Mas não é rede digital, não, é rede mesmo, de pessoas, é um ajudando o outro, um colaborando com o outro. Então, eles seguram o destino turístico e não cada um pensando no seu produto, no seu equipamento. Aí você percebe claramente isso, um pouco do que a pesquisa que eu realizei com Luciana Guilherme e Luiz Antônio Oliveira, a gente chegou ao final dessa pesquisa, entendendo o seguinte: quando a rede se constitui, ela se constitui entre os setores e os empreendedores.
distante dos governos dos outros stakeholders. Vocês entendem? Acho que essa informação é muito importante para a gente entender quais são os desafios dessa economia colaborativa. Esse que é o bacana, que é o desenvolvimento endógeno do território, né? Que é de dentro para fora, de baixo para cima. Agora, seria tão interessante, eu me lembro que na Secretaria da Economia Criativa nós trabalhamos no edital, nós chegamos a lançar o edital, nós entregamos os recursos para trabalhar arranjos produtivos locais intensivos em cultura e criatividade em todo o Brasil. Então, fizemos isso no Ministério da Indústria e do Comércio Exterior, com o MDIC na época. E esses recursos foram destinados, portanto, a arranjos produtivos que pareciam ali começar a se configurar, mas que precisavam construir esses stakeholders. Então, era o recurso do governo federal apoiando esses arranjos produtivos locais, que é da essência do Brasil. Nós temos isso, né, do Oiapoque ao Chuí, com vocações diferentes regionais, com possibilidade de mercados regionais. Não é? Tem um dado interessante agora que me parece também uma tendência, que é como a proposta do governo federal é uma proposta de um Estado pequeno, de um Estado mínimo, e há muita omissão do governo federal, os estados vão crescendo em força, no sentido de que eles vão se colocando junto com os municípios, e aí a gente começa a ver, digamos assim, uma espécie de nascedouro possível de um federalismo, né? Porque, de uma certa forma, nós tínhamos governos estaduais e municipais ali muito, muito sempre dependentes do governo federal. Quando o governo federal se desloca, veja aí no caso da própria política de saúde, né? A questão econômica, né? As decisões que têm que ser tomadas, da própria lei Aldir Blanc de cultura, né? Que vem aí para apoiar os trabalhadores da cultura. Espero que dê certo. Todos nós estamos torcendo, porque já tem aí uma casca de banana, que é a liberação dos recursos, que a gente sabe que já estão atrasadíssimos, como estão para os pequenos empreendedores. Mas, na verdade, o que acontece é que, com a ausência do governo federal, as instâncias federativas, estaduais e municipais precisam reagir. Elas estão mais perto da ponta, elas estão mais perto dos empreendedores. Então, isso também vai dar para os gestores públicos, eu penso, na minha leitura de tendência, eu falo aqui sociologicamente, né? Não é o que está necessariamente acontecendo, mas é o que tende a acontecer. Eu estou aproximando o que está longe e distanciando o que está perto, para fazer essa leitura sociológica dessas tendências, né? É que esses governos vão ganhar protagonismo. E eu espero que eles se aproximem cada vez mais dos empreendedores. Nós fizemos muitos desenhos dessas redes, dessas cidades que nós andamos, Rio, São Paulo, Rio, Salvador e Brasília. E a gente vê isso que você estava dizendo. Eles não conversam, todos eles se queixam da distância do turismo, todos. Mas, no entanto, entre eles já conseguem construir, não é, essa visão colaborativa. Então, esse momento é de transformação mesmo, da gente pensar o coletivo, todo mundo, e os protagonistas, que são todos esses empreendedores, seja culturais, seja dos outros negócios, é que eles exerçam esse papel de transformação e que a gente consiga novos modelos sociais, econômicos, científicos. Eu acho que o Brasil tem um grande talento para tecnologias sociais, não é? Eu cito aqui o professor Boaventura de Souza Santos, que diz sempre isso, né? Ele tem uma proposta de uma sociologia, né, das ausências e das emergências, e ele diz assim, está na hora do Grande Sul. O Grande Sul é o hemisfério sul, né? Ele diz assim, África, Caribe, América Latina, Iberoamérica, Brasil, África, todo mundo tem que estar pensando, não é, naquilo que faz e dar visibilidade e reconhecimento. Porque, às vezes, essas experiências, elas não têm visibilidade junto aos governos, elas não têm apoio, e há coisas incríveis que estão sendo feitas há bastante tempo no Brasil. O Sebrae vai lá, identifica, apoia, quer dizer, há movimentos ali, espaços, essas pessoas estão... Eu fico pensando em Fortaleza, vou dar um exemplo, né? O primeiro banco comunitário com moeda criativa da América Latina apareceu aqui em Fortaleza. Né? Foi. Conjunto Palmeira. É um projeto cearense. É o Banco Palmas, que é o Instituto Banco Palmas,
que, na verdade, Incrível. depois vira modelo para toda a América Latina. Então, e que hoje tem parcerias com o MIT, com o Boston, com o Banco Mundial. Quer dizer, é reconhecido internacionalmente e ainda fica aqui patinando nos governos locais. Então, assim, como é que uma iniciativa dessas, né, de um bairro que diz assim, nós somos pobres, então nós temos que comprar da gente, é o primeiro princípio. Segundo, nós temos que ter um microcrédito orientado. Terceiro, nós temos que ter tecnologia para poder ir de casa em casa levantar ali qual é realmente o negócio, qual é a credibilidade do empreendedor, vamos emprestar mais para mulheres. Parece aquela coisa do Yunus, né, lá na Índia, quando ele decide apoiar os pequenos negócios femininos, né? Essa economia colaborativa feminina e criativa, ela é muito feminina, né? Grande parte, as pesquisas da Fijan já demonstram que a presença feminina é grande em vários setores da economia criativa, gastronomia, artesanato e muitos outros. Então, quer dizer, essa compreensão de que nós produzimos inovações é porque nossa autoestima está baixa. A gente precisa de política para reconhecer que os brasileiros são criativos. O avanço da transformação digital vai nos permitir essa agilidade, porque tem uma pessoa lá no interior que é bem bacana e foi visto em Portugal, e Portugal que está abrindo portas para ele, aí vai caindo a ficha, sabe? Aquela história da autoestima. Ou seja, o que está na terra, como é que chama, meu Deus? Que tem um ditadozinho, que não tem valor, sabe? Então, eu vejo essa transformação digital trazendo muitos benefícios, mesmo sendo um meio. Eu tenho pessoas do interior que talvez tenha feito live quase todos os dias. A Luciana Balbini de Chão de Jardim, contando o caso de sucesso delas, tem outros e outros, enfim. Isso são as oportunidades que essa telinha nos permite, tá? Tem hora que a gente fica cansado, mas é por aí. Se a gente quer avançar e se a gente quer também conhecer outras realidades que nos permitam avançar também, sair da nosso quadradinho, né? Então, vai ser através desse mundo digital que nos permite avançar sem fronteiras. Eu percebo isso. Eu sou muito otimista nesse sentido. Eu sei que a legislação que nós temos não acompanha esse avanço exponencial, mas há de aparecer outras formas de acompanhar tudo isso. Eu espero que as agências de fomento também despertem para esses setores criativos, colaborativos e com essa dimensão do pequeno, não é? Da pequena empresa. Porque ainda é muito difícil o acesso a crédito, ainda é desconhecido o que existe, não é? Se a gente pensar no Banco do Nordeste, né? A gente ainda não tem fundos garantidores, a gente ainda precisa, digamos assim, não há fundos que possam suprir essas necessidades dos pequenos, que, na verdade, existem ideias, mas não têm contrapartidas. Os bancos precisam avançar numa visão menos conservadora. Eu vou trazer um exemplo que já era de negócios criativos desde 2004, quando foi para construir o Hotel Fazenda Pai Mateus. Nenhum banco de desenvolvimento achava que o cara estava doido. Como você vai querer empréstimo para investir em Cabaceiras, uma terra que não vai ninguém? Resultado, sabe qual foi a moeda monetária? Foi os escandinavos passaram o recurso e o Hotel Fazenda Pai Mateus pagou com diárias. Fantástico, fantástico. É isso, a gente já tem N moedas para a gente negociar, que não seja só o papel moeda, sabe? Sem dúvida. Agora, que a gente não tenha um governo que tenha compreensão e que não reconheça, não é? Todos esses setores que estão aí, na verdade, produzindo muito mais do que negócios. Uma das coisas que a pesquisa coloca no final é que quem trabalha com negócios de criatividade, que envolvem identidades locais, que envolvem essas práticas solidárias, né? Então, há uma proximidade... Inclusão social, sustentabilidade. Exatamente. Todos esses elementos são elementos que os outros negócios não têm. Então, assim, com novas sociabilidades, a memória, digamos assim,
é a receita daquela prática da culinária local que vai conseguir sobreviver naquele negócio. Digamos assim, tem uma tarefa civilizatória de juntar pessoas, de acolher a diversidade, de pacificar territórios deprimidos, que têm questões de violência urbana. Olha, se houvesse um investimento realmente maciço, nós teríamos um outro Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Com certeza, porque esse pessoal que está aí na violência, se ele tivesse o que fazer, né, fosse um empreendedor também, ele certamente não estaria nesse mundo da marginalidade. Tem uma juventude que muita gente seria salva. Exatamente, tem uma juventude aí dos nem, né, dos desalentados, dos que nem trabalham, né, nem procuram mais trabalho, né? E a gente percebe que essa juventude tem uma grande afinidade com os setores da economia criativa. E eles poderiam estar sendo acolhidos, não é, por essa rede, não é, da economia criativa, porque é exatamente uma economia que permite gente de perfis totalmente diferentes, né? Eu posso não ter estudado, eu posso ter estudado pouco, eu posso ter graduado ou pós, eu posso ser analfabeto, eu posso ser um mestre da cultura popular. Há lugar para todos, é uma rede longa, né? De cauda longa que permite aí, portanto, a inclusão. Então, eu acredito mesmo nessa tarefa humanizadora e civilizatória da economia criativa nos territórios brasileiros, especialmente no Nordeste. A gente e hoje o que a gente está vendo... tu quer falar? Quero. É porque a gente tem uma pergunta. Sim. Deixa eu ler aqui a pergunta. A pergunta do Tiago Araújo. Ele pergunta assim: quais serão as principais diferenças entre o passado da economia criativa e o boom que a pandemia tem causado de adaptação às novas tecnologias? Essas diferenças tendem a se alargar? Diferenças entre o passado e o futuro? Bom, eu acho que em termos de passado, esses setores eles não são objeto de política pública, começa por aí. Né? O que se começou se acabou, se destruiu. Então, é uma pena, eu acho que nós perdemos tempo. A secretaria foi criada, imaginem, em junho, dia 1º de 2012. Se nós tivéssemos mantido aquela política, nós já estaríamos muito mais na frente. Mas, lamentavelmente, houve um recuo e a própria compreensão da economia criativa ela foi boicotada, ela foi barrada, ela foi abortada, o que faz com que os empreendedores nem se reconheçam dentro exatamente dessas redes. Esse é o primeiro ponto. Agora, as tecnologias, quando elas entram nesse momento, transformando, digamos, transfigurando os negócios, e aí nós vamos ter que avançar em novos modelos de negócio mesmo, o e-commerce vai crescer muito, né? Os processos de educação vão ter que ser remodelados, né? Temos que falar aqui de educação, porque a velha educação, essa é velha também. Então, nós vamos ter, né, que pensar numa educação que seja capaz, né, de se transformar dessa lógica, digamos assim, grega, né, do professor colado no aluno, né, mas nós precisamos, na verdade, de conteúdo dinâmico, de experiências, de troca de experiências, de mais autonomia do aluno. Isso tudo não é fácil num país onde as pessoas não têm... Aí eu faço questão de dizer, água para lavar a mão, são mais de 30 milhões, esgoto, são mais de 100 milhões, informais, são mais de 40 milhões. É difícil, no país com a desigualdade que nós temos, a gente imaginar que nós vamos caminhar e todos terão oportunidade. Então, a tecnologia também é um diferencial de desigualdade. Vamos dizer isso, porque para a gente também não criar uma ilusão de que todo mundo tem acesso. Olha, não tem acesso nem à água para lavar minha mão, eu vou ter acesso à banda larga? Por favor. Né? Verdade. Eu queria também complementar, porque quando você estava falando de como seria, eu pensei na nossa visionária, a Luísa Helena Trajano. Muito cedo ela já percebeu que as tantas lojas que ela tem, não vai ter esse presencial do cliente dela nas lojas. Ela vai manter algumas lojas para ter as experiências, mas a ampliação do marketplace dela vai ser cada vez maior, por isso que ela já fez parceria com o Sebrae para botar micro e pequenos negócios.
E na hora que ela está se relacionando com esse público tão diferenciado, ela também está aprendendo, porque é como se ela não estivesse colocando todos os ovos na mesma cesta, percebe? Ou seja, ela vai abrindo mercados, ela vai aprendendo, ela ficou encantada com a história da feira 100% digital, e a tendência para o nosso Tiago, que está nos acompanhando, é que a economia criativa gere outras plataformas, né? Já tem plataforma para tudo. Para tudo que a gente quiser, a gente já tem plataforma. É até difícil a gente pensar o que é que ainda falta, mas com certeza ainda tem mais coisa que vai acontecer, até numa condição melhor, sabe? Daqui a pouco a gente vai pedir alguma comida no delivery e já vai sentir o cheiro aqui não sei, porque isso tudo é possível de acontecer, né? O Cauã também, ele precisa de algumas mudanças, porque hoje, como foi concebido, a gente estava muito próximo um da mesinha do outro, né? Quem sabe agora a gente tem que rever esse layout, mas ele vai continuar cada vez mais forte, porque essa preocupação com a internet, com a condição para um trabalho bacana, corporativo, você tem nesse lugar. Você pode atender qualquer cliente e você está num ambiente bom. Então, é isso. Parabéns para a galera da rede de coworking. Vocês ainda têm muito que aprender. Aprender não, ensinar para a gente, né? E aprender também com vocês. Contagiar, daqui a pouco tem coworking em tudo que é cidade interior também. Porque a gente vai gastar mais para ter uma fachada quando a gente não tem cliente nem quase todos os dias? Principalmente no interior, gente. Então, por que não, né? Muitos pequenos negócios de consultoria de tudo podem estar atendendo num coworking no interior. Vocês vão ver como isso, a longo prazo, pode, inclusive, mudar a lógica do tamanho das cidades. Significa que é possível viver em pequenas cidades ou médias cidades e não nas grandes cidades para fazer negócio. Se isso acontecer, nós vamos reequilibrar demograficamente o país. Eu estou vendo o movimento, por exemplo, estou acompanhando Portugal, né? A cidade sofrendo com o turismo da exploração, com a questão dos Airbnbs, dominando e especulando e tirando a população dos centros das cidades. Criou-se o movimento da turismofobia, tudo caro, tudo impossível, e de repente a Covid chega e todos esses negócios vão por água abaixo, e aí o movimento agora é de você ir morar mais longe, mas, no entanto, criar coworkings, tendo acesso à internet, trabalhar sem ter que morar no centro das cidades maiores. Isso vai, talvez, também alterar essa lógica brasileira, que é péssima, de cidades inchadas. De megalópolis, megalópolis, impossíveis, ingovernáveis, deslocamento para você sair de casa para o trabalho, já pega ali 3 horas de ida, 2 horas de volta, é uma loucura, né? Eu acho que nós temos mesmo que caminhar para uma melhor qualidade de vida, e eu acho que isso é um fato que vai acontecer e que a gente tem que estar atento para observar. E essa tendência do home office, né, do cowork, vai ficar cada vez mais presente na vida de todos. Porque, às vezes, você gasta... O custo fixo do seu empreendimento é muito alto. Então, qualquer variação vai acarretar, né, o custo fixo aumentar, porque se você diminui as suas vendas, os variáveis, então vai prejudicar de certa forma. E quando você tem o cowork, você está pagando um aluguel por hora, na hora que você está precisando, ou home office na sua casa, ter seu escritório. Como agora, eu estou trabalhando para o Sebrae, mas eu trabalho aqui. Imagina que nessa mesma mesinha que eu coordenei a feira de 7 dias. E teve outro ponto muito bacana. Quando é uma feira presencial, nós que estamos na organização praticamente não podemos assistir nada de conteúdo. E nessa feira eu saí sabendo de tudo, eu não perdi nada. Por quê? Porque era a empresa de marketing digital e de tecnologia que estava fazendo a feira acontecer. Eu até orava para ele, eu digo, meu Deus, porque qualquer coisa a feira para, que se o homem não estiver lá, porque era o expert em tecnologia que estava nos proporcionando
esse conforto. E Que os bom, custos, né? gente, os custos não chegaram a 10% se fosse a feira presencial. Por isso que eu fico questionando. Eu vejo assim, o pessoal do turismo sempre forçando, sabe, para o presencial, mas eu não sei se eles estão pensando no bolso. Se o investimento que está sendo feito é você abrir mão de um investimento menor no digital, que vai lhe dar mais foco até, porque se eu estou aqui assistindo a palestra, eu só estou vendo isso, eu não estou vendo quem passou bonito, quem passou de salto alto, quem está falando alto, nada. E o conhecimento chega bem mais rápido para todo mundo com um custo bem pequenininho. Então, É, é um caso que eu acho que, por mais que as pessoas queiram, imagina o presencial de eventos voltar agora. O quanto de equipamentos eles estão tendo que investir, a gente já vê no aeroporto como é, né? Para poder fazer acontecer. Então, o custo dos eventos vão ficar mais alto do que era antes, na minha percepção. com certeza. Mas olha, eu gostaria de agradecer demais a participação de vocês. Infelizmente, a gente vai precisar encerrar, porque nós vamos ter que dar continuidade aos próximos painéis. Mas eu queria muito continuar conversando aqui, passar a tarde conversando. E dizer que a gente aprendeu bastante com vocês, Regina e Cláudia, e vai ficar aqui gravado para todo mundo poder compartilhar depois, viu? E eu espero mesmo que me a gente... sinto honrada de estar aqui junto com a Cláudia, com você. Imagina, Mas imagina. eu Foi muito sou uma bom. entusiasmada, eu tenho o propósito Parabéns. de fazer acontecer, sabe? De ver situações melhores para os micro e pequenos negócios, faz parte da minha missão e eu corro atrás, sabe? Isso é que é bonito, isso é bonito. A Rural Tour mesmo, ela vai ser internacional, porque eu me juntei com a Andrea Roque, que é do Instituto Brasil Rural, que ia fazer uma conferência intercontinental de turismo rural em março, que não fez, acompanhou a FINC, gostou da proposta, propôs a parceria e a gente está junto. Fiz parceria para colocar um encontro nacional de caminhadas na natureza com o Ayrton Violento, que foi quem criou o Anda Brasil. Ele foi o tutor das palestras, ele está coordenando tudo. E aí, no Ceará, eu estou na parceria com a Silvia Guimarães, que é da ABBTU Ceará, que já mandou para mim toda a programação do encontro de estudantes de turismo, com foco no turismo rural e de natureza. Então, veja, a vantagem de nós estarmos juntos, sabe? Se a gente tivesse no presencial, eu não sei qual era o bloqueio que a gente tinha, que não conseguia fazer isso antes. Tão bem como a gente faz no digital, sabe? Muito bacana. Eu acho que é um super depoimento animador. Acho que são tempos, lógico, de estresse, de dor, de perda, de medo. São tempos de incerteza, mas são tempos de aprendizado. São tempos estimulantes. Quem não estiver aprendendo algo está com problema. Quem não estiver estressado também está com problema. Nossa única certeza é que os tempos são incertos. E que se a gente não for criativo, a gente não sobrevive. Eu tenho também, hoje eu vi no jornal de meio-dia que os guias de turismo do Rio estão todos na rua, sem emprego, né, fazendo movimento. É justo, mas isso é muito ruim, porque não dá dignidade a ninguém, sabe? E aqui teve um grupo de 12 guias de turismo da Copperbug que se juntaram com o Sebrae. A gente fazia nossas reuniões assim como estamos. A gente descobriu os talentos que eles tinham, além de ser guia de turismo. E a proposta, eles já estão com tudo pronto para atender a geração 70+. Seja em entretenimento, seja em compra, seja em viagem, curtas viagens, enfim. Trabalhar com gente, eles já sabem. Carteirinha do Ministério do Turismo como guia, ele já tem. Então, já tem toda uma credibilidade que vai servir para sempre. Porque na hora que não tiver alta temporada, eles estão trabalhando com a população que a cada ano cresce mais, que é a da geração 50+, né? Perfeito. Então, isso mesmo. Então, mais uma vez, obrigada. E eu espero que a gente possa se ver em breve.
Viu? Foi ótimo. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchauzinho.